Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly, seja muito bem-vinda ao meu canal Pleníssima. E hoje eu vim falar com vocês, gente, sobre arrependimento. Eu tava vendo esses dias um vídeo, não uns trechos de um vídeo da Andressa Urach, né, alguns canais do YouTube. E eu percebi, gente, o quanto que realmente ela tá equivocada em relação aos pensamentos dela sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Né, para quem conhece ou né, acompanhou um pedaço da história dela, né, a Andressa, ela chegou a se converter durante um momento, frequentou uma igreja, né, depois de um tempo ela saiu e ela continua, né, falando de Deus só de uma forma muito equivocada, né, ela quer pregar realmente aí um evangelho onde não existe arrependimento, né, ela continua aí praticando o que ela praticava antes, né, se você puder depois pesquisar, você vai entender, ou se você a conhece, sabe do que eu estou falando. Inclusive, gente, ela coloca o próprio filho para filmar. E ela crê, gente, ela realmente crê que Jesus aprova esse tipo de atitude e que, inclusive, ele irá salvá-la, mesmo ela cometendo esse tipo de coisa. Então, ela está num engano muito grande, porque ela acredita em algo que não está escrito em nenhum lugar na Bíblia, né? Que é realmente Jesus aprovar que ela continue em pecado. Porque devemos nos lembrar, gente, que Jesus, ele realmente veio para nos livrar realmente aí dos nossos pecados. Ele deu a vida dele por nós, porque ele nos ama, mas ele não ama, gente, o pecado. Então, a condição dele para que a gente realmente tenha a vida eterna é que a gente creia realmente no nome dele, que a gente o aceite realmente em nossa vida, que a gente tenha realmente aí uma mudança de atitude, que a gente não peque mais. Né, assim como é citado na Bíblia, né, várias vezes, né, quando ele encontra a mulher que era prostituta, né, ele fala para ela, vai, não peques mais. Inclusive hoje de manhã eu estava lendo, né, o Evangelho de João, e lá tem outra passagem que fala em relação a isso, que é em João 5,14, logo depois que ele cura ali um aleijado de 38 anos, né, no sábado ele fala para esse aleijado, levanta, toma o teu leito e anda. Ele passa a andar a partir de então. E aí, quando ele encontra com esse ex-aleijado lá no templo, ele fala para ele, o próprio Jesus diz, vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça, para que algo pior não te suceda. Então, o próprio Jesus já estava alertando, gente, que a gente não deve andar em pecado. Ele nos perdoa? Sim, com certeza. Devemos continuar pecando? Claro que não. É claro que não, gente, porque o salário do pecado é a morte. Então é um erro muito grande, né, as pessoas acharem que por Deus perdoar os nossos pecados, por Ele realmente nos dar aí realmente a graça dele, que a graça vem de graça, né? A graça não vem de graça. A graça, a gente teve um preço muito alto, que foi realmente a vida de Cristo. Nós devemos realmente seguir, né, procurar sermos cada vez mais parecidos com Ele. Então, eu vim fazer um alerta muito grande, porque às vezes a gente fica realmente, né, chocado com as falas, né, da Andressa Urach, inclusive, gente, ela até cortou a língua no meio, tá parecendo uma cobra, né, diz que vai abrir uma igreja, né, e vai continuar falando sobre isso, mas ela não prega o arrependimento. A gente deve sim se arrepender da nossa antiga vida, e seguir uma vida com Cristo, porque, gente, o evangelho, ele é renúncia, o evangelho não é bagunça. Então a gente precisa entender que a gente precisa sim renunciar àquilo que a gente vivia antes, porque, gente, não existe conversão sem uma transformação verdadeira de vida. Se você diz que você se converteu, porventura você não mudou a sua vida, você continua cometendo as mesmas coisas, né, e achando que isso é normal, você não se converteu na verdade. Você está apenas, né, querendo parecer um cristão, mas não é. Porque um cristão de verdade, gente, na própria palavra diz que a gente reconhece a árvore pelos frutos que ela dá. Um cristão verdadeiro, ele realmente vai dar aí os frutos do Espírito Santo. Então a gente vai reconhecer pelas atitudes, né, pelo comportamento. Então não se engane, principalmente quando a gente cai muitas vezes, né, naquela discussão interna e a gente fica tentando argumentar com a gente mesmo diante de qualquer situação que seja. Você pode até refletir sobre isso na sua vida, algo que você esteja vivendo, quando você vê que algo talvez não seja aquilo que você deveria fazer, mas dentro de você, a tua carne, ela quer tanto, né, você deseja tanto aquilo que você fica se argumentando e falando com você mesmo em pensamento, mas se eu fizer desse jeito, isso talvez não pareça tão ruim, mas Deus, né, sabe quando você fica ali contra-argumentando para você mesmo se convencer de que aquilo não é tão ruim assim? Pois é, gente, quando isso acontece, sinto informar, mas já é algo errado sim,
e o Espírito Santo já está te avisando. Então não caia no erro de tentar se convencer de que aquilo é bom, de que você pode fazer, que Deus não vai se importar. Afinal de contas, Deus perdoa. Então, assim, gente, não caia nesse erro, gente, não caia, porque, inclusive, Jesus fez um alerta muito grande na palavra dele, que ele disse, inclusive, que nos últimos dias, né, no dia do julgamento, realmente, muitos virão a ele e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, realizamos curas, fizemos milagres. E o próprio Jesus vai falar para eles, vai responder: apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Então o próprio Jesus vai falar, gente, vai recusar todos aqueles que se achavam cristãos, achavam que pareciam cristãos, porém eles não estavam vivendo como cristãos. Eles estavam totalmente enganados e cometendo iniquidades. É assim, para você que às vezes não entende o real significado da palavra iniquidade, gente, o que é iniquidade? É o pecado sem arrependimento. É quando você acaba cometendo aquele pecadinho, né, que alguns inclusive dizem que tem pecado de estimação, e começa, né, realmente a criar uma certa afeição, vai se acostumando com aquilo, e depois que se acostuma, a gente acaba achando que inclusive não tem nada demais, que não é errado, e que Deus não vai se importar com isso. Então isso é iniquidade. Então comece a prestar muita atenção, gente, na sua vida, nos seus comportamentos. Por acaso você está cometendo iniquidades na sua vida, sendo negligente em alguns comportamentos, achando que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Deus não, Deus ele não aprova nenhum tipo de pecado. Não caia no erro, como dessa moça, da Andressa Urach, de achar que Deus vai aprovar os seus pecados, que ele concorda, né, e que não tem nada demais. Porque não, gente, não cai nesse erro. O próprio Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Então arrependa-se, gente. Reflita sobre as suas atitudes. Reflita sobre o que você tem feito. Procure realmente a presença de Deus, gente. Não busque ser aí alguém que parece ser, mas que na verdade não é. Que quer realmente mostrar para os outros que você é, mas que não tem uma relação profunda com Deus. Porque aquilo que a gente tem de mais importante é a nossa relação com Deus, é a presença dele na nossa vida. Então procure, gente, procure realmente ficar na presença dele, gente. Procure realmente estar com ele e viva, gente, viva pela presença e não pela aparência. Né? Então busque mais sobre Deus, busque mais ler a Bíblia, busque mais estar em oração, busque mais fazer pequenos jejuns, sim, e constantes, porque o jejum te aproxima de Deus, ele te aproxima, ele faz com que você consiga ouvir melhor a voz dele, que você realmente consiga aprofundar o seu relacionamento com ele. E aí quando você fizer isso, gente, dia após dia, você vai perceber que os seus olhos serão abertos. E muita coisa que antes você achava que era normal, que não tinha nada a ver, você vai perceber que sim, tinha. E aí vai ficar mais fácil você recusar, renunciar a algumas coisas, porque o seu entendimento vai ter realmente aí sido esclarecido em relação a algumas coisas. Você vai realmente ter tirado uma venda dos teus olhos para alguns pecados que você considerava realmente aí que não tinha nada a ver. Ah, mas aí nesses momentos você pode, né, se questionar: ah, mas aquilo é tão bom, né, aquilo era tão legal, eu queria voltar para aquela vida que você tinha antes. Gente, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é bom? Claro que não, mas ele é prazeroso? Sim, com certeza ele é. Então a gente vai se sentir ali seduzido, né, pelo pecado. A gente vai realmente ali querer realmente voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes, muitas vezes. Mas a renúncia, gente, a renúncia de todos os dias é o que realmente vai nos manter realmente em direção àquilo que Deus quer. E o real arrependimento, gente, ele automaticamente nos faz nos arrepender da nossa antiga vida. A gente entende o sacrifício de Jesus na cruz. E aí a gente se arrepende de tudo aquilo que a gente fez antes. Só que a gente precisa sim mortificar a nossa carne todos os dias, porque o espírito briga com a carne. Então o espírito ele nasce de novo de forma instantânea, mas a nossa carne, gente, que é a nossa alma, o nosso corpo, ele já está realmente aqui condenado nessa terra, né, pelos pecados. Então a nossa carne, ela realmente vai querer buscar aquilo que é errado. Então a gente tem que pedir para Deus mortificar a nossa carne todos os dias. É fácil? Claro que não. É claro que não é fácil a gente renunciar, mas a gente precisa. Mas Jesus mesmo disse, gente, que não seria fácil, mas que valeria a pena. E ele disse que era isso realmente que a gente deve buscar. Buscar o reino de Deus, buscar as coisas que realmente são eternas,
né? Não fique realmente aí buscando aquilo que é pequeno, que é passageiro, mas busque aquilo que realmente vai te trazer aquilo que é eterno, que é a presença de Deus. E quando a gente anda pela presença de Deus, a gente consegue ter paz, a gente consegue ter alegria, assim, mesmo nos desafios da vida, mesmo nos momentos difíceis, a gente tem paz. E isso é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Então busque mais a presença de Deus, busque mais a presença do Senhor, gente. Não caia nesse erro de achar que Ele está aprovando os seus pequenos pecados porque Ele perdoa, porque Ele é amor, porque Ele também é justiça. E Ele vai vir, gente, para fazer a justiça dele aqui na terra e diante de todos aqueles que viveram e que estão vivos também. Então, essa é a mensagem que eu venho trazer para vocês, gente. Então, procure mais realmente a presença de Deus, né, e reflita sobre aí a sua vida, né, e viva realmente pela presença e não pela aparência. Legal? Então, muito obrigada, né? Se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de pedir que você deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, né? Você acha que de repente essa mensagem pode ajudar de alguma forma? Te vejo aí no próximo vídeo. Te convido inclusive a assistir os outros vídeos desse canal, né? Que eu trago aí muitas dicas para você realmente aí que quer desenvolver realmente uma relação mais íntima com o Senhor, se livrar da ansiedade. Tem dicas aí também para você aprender a ficar em silêncio, a ouvir mais a voz de Deus, porque Deus fala no silêncio. Dicas também de meditação. Então dá uma olhadinha também nos outros vídeos e eu te vejo aí no próximo vídeo, legal? Então muito obrigada, até um próximo vídeo, porque eu acredito que a felicidade pode ser treinada.